continue sendo o centro das nossas vidas. Nesse momento nós vamos falar com Deus. Nós temos aí hoje a última participação do irmão Rogério neste ano bíblico. Tem sido uma bênção. Passamos por muitas dificuldades, mas em meio delas Deus estava conosco, cuidando e mostrando o seu poder em nossas vidas para que nós não viesse desistir nenhum minuto do nosso objetivo aqui de buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, de estar em comunhão com Ele todas as madrugadas. Nesse momento nós vamos, quem puder ajoelhar, falar com Deus, vamos fazer isso. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Estamos chegando no final deste ano bíblico, mas já estamos sentindo, Pai, até saudade de estarmos aqui. Isso para nós foi uma lição muito grande, foi uma maneira assim, pedagógica de acordarmos às madrugadas, de estarmos sempre unidos entre irmãos, através do teu Santo Espírito, buscando o poder do mesmo, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo cuidado. Nós queremos te agradecer porque, em meio à tribulação, à dificuldade, o Senhor tem sido o centro das nossas vidas, da nossa situação espiritual aqui nessa terra, Senhor. O Senhor sabe, conhece cada coração aqui presente nessa madrugada, sabe as nossas limitações, as dificuldades de cada um. Por isso eu te suplico, Senhor, que nessa madrugada o Senhor entre em cada lar, mais uma vez, continue ali fazendo morada, através do teu santo e maravilhoso Espírito Santo, Pai. Nós queremos te pedir uma bênção toda especial nessa madrugada de sexta-feira, a última sexta-feira do ano, aonde nós, ó Deus, estamos diante da tua presença, Senhor, clamando pelos nossos irmãos, aqueles que estão, Senhor, desanimados, aqueles que estavam aqui conosco, mas se afastaram, aqueles que saíram, ó Deus, do teu redil também, Senhor, que o Senhor traga eles de volta. É mais um ano que se finda, Senhor. E o que será de nossas vidas sem a tua presença, Pai, se te deixarmos? Por isso nós te suplicamos, Senhor, nessa madrugada, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, nos ajudar, Senhor, sempre a ter certeza do nosso objetivo aqui nessa terra, que é de proclamar a volta de Jesus e estar sempre preparados para este grande evento que vai acontecer logo, logo, Senhor. Jesus Cristo estará rasgando o céu e estará vindo com milhares e milhões de anjos clamando, para buscar os seus filhos, os seus escolhidos. Que nós possamos continuar firmes na reta final. E aquele que perseverar até o fim, esse sim, Senhor, conseguirá estar contigo, vivendo eternamente. Abençoa de uma maneira toda especial nessa madrugada, Senhor, o irmão Rogério, que vai estar trazendo a mensagem de hoje. É o que eu te peço, te agradeço em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Bom dia, irmão Rogério. Que Deus te abençoe, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Como a irmã disse, não foi fácil, mas foi um ano de bênçãos, né? Esse ano foi o ano que eu mais tive oportunidades para partilhar a palavra de Deus. Eu me lembro aos 15 anos, num retiro dentro da igreja católica, como eu fui 30 anos católico. Nesse retiro, com 15 anos lá, eu pedi: Senhor, me faça um mensageiro. E hoje eu posso dizer, dentro da igreja adventista, com todo o amparo bíblico, que Deus me tornou um mensageiro, né? Algo que eu nunca fiz lá no catolicismo, Deus concretizou através da igreja dele, da qual ele me revelou conforme, né, essa verdade que é progressiva em nossa vida. Então, bom dia, irmã Rosana, irmã Janete, irmã Cristiane, irmã Lucineide, irmã Helena. Bom dia a todos. E obrigado, irmã Maria Eliene, né, pela confiança, né, durante esse ano. Um bom dia de preparação a cada um de vocês. Que Deus continue fazendo essa obra na vida de cada um de nós.
e que essa sexta-feira, né, esse dia que tem nome, né, tem um nome bíblico para sexta-feira, e não é sexta-feira, o nome bíblico para esse dia é dia de preparação. Os únicos dias da semana que tem nome na Bíblia, na palavra de Deus, é o dia de preparação e o sétimo dia, que é o sábado. O restante não tem nome, né? Biblicamente falando. Mas que Deus possa nos dar sabedoria para adentrarmos no tema de hoje. E o tema de hoje no Espírito de Profecia, meu irmão e minha irmã, foi um tema que trouxe uma ruptura em um grupo de jovens a qual eu tive contato. O irmão Juliano, que na época estava à frente da administração da comunidade IAG, ele soube que eu estava dando estudo do grande conflito para jovens, e através do irmão Juliano, o irmão Juliano só disse uma coisa para mim: paga o frete, que eu vou dar uma caixa de livros para você estudar com todos os jovens. E ele me deu uma caixa desse livro aqui, ó. Eu só paguei o frete. Eu paguei não, os irmãos da igreja pagaram o frete. E veio 22 livros desse aqui, onde eu estudei, entreguei esse livro. Estudamos pelo menos uns 10 capítulos aqui com os jovens. Mas, por causa do capítulo 37, né, Satanás ele não dormita, ele não dorme. O que ele puder fazer para destruir, suscitou uma ideia de que o capítulo 37 desse livro estava diferente do que estava na casa publicadora, né? E houve ali uma discussão entre a liderança da igreja e decidiram, né, por A mais B, né, romper o estudo com os jovens junto com o grande conflito. E o grande conflito se materializou dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja. Mas o nosso papel nós fizemos, né? O irmão Haroldo junto comigo, nós dois ali fizemos esse papel ali de passar essa mensagem do grande conflito para os jovens. Então cada jovem da minha igreja, lá da minha comunidade, tem um livro desse. Um livro integral, né? Esse daqui, ele tá rasgadinho, mas esse daqui nós entregamos ele, né? Mas esse daqui ele é resumido. E o grande controvérsia, o grande conflito da Casa Publicadora Brasileira, ele é integral. Hoje nós vamos estudar esse capítulo que trouxe a ruptura do grupo de jovens lá para estudar o Espírito de Profecia. Então, nós vamos estudar agora a única salvaguarda, ou as Escrituras, uma salvaguarda. É o capítulo 37. E de repente, Rogério, o que é uma salvaguarda? E trazendo aqui como introdução para os meus irmãos, com muito carinho, né, essa minha última oportunidade com vocês aqui, e uma honra de falar sobre esse capítulo. O que é uma salvaguarda? Nós estamos agora no dia, que dia é hoje? Hoje é dia 26, né? Aniversário da minha avó Orindina, né? Vai completar, se não me engano, 87 anos hoje. Pois bem, o que é salvaguardar? Suponhamos que você saiba agora, no próximo ano, no ano de 26, todas as contas que você vai ter, todas as dívidas, todos os percalços, tudo que você vai ter que pagar. Então você vai marcar no seu calendário, em cada mês você vai marcar, ó, esse dia eu vou ter que pagar isso, esse dia, suponhamos, né? É meio difícil, principalmente aqui no Brasil, onde existe mais de 20 impostos, quase 30 impostos, né? Então, 149 dias deste ano, você já sabe, você vai pagar imposto. Então, qual que é a salvaguarda que você vai fazer? Você vai listar tudo para que você não seja pego de surpresa. Então, quando acontecer o problema, você está preparado para estar ali. De repente surgiu algum deslize, você já está preparado para aquilo, para pagar aquela conta, para resolver aquele problema. Trazendo para nós aqui, utilizando desse paralelo, onde a gente se prepara para pagar os impostos desse próximo ano de 2026, quando se fala a única salvaguarda para o cristão, principalmente o cristão desses últimos dias, a única salvaguarda, a única maneira de você conseguir estar de pé, ou melhor, a lidar com as demandas
que futuramente estão preparadas para o povo de Deus é através desse livro que foi inspirado para ser cânone na minha e na sua vida, através da Bíblia. Então, se não for pela Bíblia, meu irmão e minha irmã, eu e você não conseguiremos jamais vencer o pecado, a carne, né, e Satanás. Então é justamente isso que esse capítulo vem nos trazer. Mas o ano bíblico de hoje, que está no Provérbios capítulo 26, 27 e 28, tem um texto que está aqui no capítulo que eu quero iniciar com vocês. No capítulo 27, no capítulo 28, no verso 9, vai dizer o seguinte. Eu gostaria de fazer mais uma oração aqui com vocês. E nós vamos falar da palavra do Senhor. Excelentíssimo Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor Jesus, a qual o Senhor me deu durante todo o período deste ano. Está contribuindo aqui com reflexões, com aplicações, através da iluminação que o Senhor me dá todos os dias através da Tua palavra, Senhor Jesus. Que não seja diferente mais uma vez nessa última sexta-feira deste ano, de 2025. Que o Senhor continue iluminando cada um de nós, cada uma das mentes aqui presentes e daqueles que estão ausentes também, que por alguma situação não pôde estar aqui na sala de oração. Abençoa, por favor, Pai, essa palavra, que possa adentrar no nosso coração e mais do que ouvir, que possamos colocar em prática. É em nome do Senhor Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Então, Provérbios 28, verso 9 diz o seguinte: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, né? Porque a fé se dá pelo ouvir, correto? É o que nosso Senhor Jesus Cristo diz, né? O que Paulo escreveu, a fé se dá pelo ouvir. Então, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Então, por aqui, nós já conseguimos entender. O que é a lei aqui, irmão Rogério? O que é a lei aqui no Antigo Testamento? A lei aqui são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? É a Torá. Então, se eles não estudam, se eles não ouvem, porque a fé se dá pelo ouvir, e não começou de forma escrita, a fé bíblica começou de forma oral. Então, houve uma tradição oral para depois Deus chamar Moisés para escrever. Então, aqui é interessante perceber isso. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Então, a nossa oração ela tem que ter contexto bíblico, tem que ter a palavra de Deus, né? Tem um canal que eu acho muito interessante, que é o Escola de Oração. E lá ele diz claramente, todas as nossas orações têm que haver versos, tem que ter conexão bíblica. Caso ao contrário, você pode fazer uma oração linda, maravilhosa, mas nós temos que se esforçar para que colocamos esses elementos bíblicos dentro da nossa oração, para que nós possamos, além de orar, a gente orientar outras pessoas a estar mais próxima da palavra de Deus. Então, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, essa essência, né? Esses 5 livros, a palavra do Senhor, que falou ao deserto, a sua oração, infelizmente, ela é abominável aos olhos de Deus, porque não está harmonizada com as Sagradas Escrituras. Então, começando aqui, o livro de Provérbios já nos orienta através do Espírito de Profecia. Eu quero ler aqui com vocês o primeiro estrofe. Nesse livro aqui está como a proteção. Qual que é a proteção que o cristão tem? É a palavra de Deus. Rogério, mas estão dizendo que no futuro vão rasgar a palavra de Deus, eles vão queimar a palavra de Deus, ninguém vai ter mais acesso à palavra de Deus. Meu irmão, esquece isso. Isso aconteceu no passado, certo? Hoje existe algo que se chama liberdade religiosa. E através da liberdade religiosa se entra o ecumenismo. Então, a ideia que Satanás tem hoje não é, presta atenção,
não é tirar a Bíblia das suas mãos. A ideia de Satanás, como foi falado, agora eu não vou conseguir lembrar se foi ontem ou anteontem no grande conflito, a ideia é o seguinte, é destruir a sua fé na palavra de Deus. Então, se destruir a sua fé na palavra de Deus, no que está escrito, na prática já destruiu a Bíblia. É isso que nós precisamos entender. Destruiu a fé na palavra de Deus, destruiu-se o quê? A Bíblia. Então, sendo isso dito, destruiu a fé na palavra de Deus, destrói a Bíblia, destrói a sua única proteção, a minha única proteção. Proteção contra o quê? Contra espíritos malignos das regiões celestiais. Lembra-se do que Paulo escreveu, né? Efésios 6. Está lá, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra esses espíritos, esses principados e potestades das regiões celestiais, esses espíritos caídos. Então nós temos que tomar cuidado justamente nesse sentido, para nós não sermos controlados, né? Aqui a nossa mente ser controlada por esses espíritos malignos. De que forma que nós fazemos isso? Fazendo isso que nós estamos fazendo agora, vigiando, orando, buscando nas madrugadas, ouvindo a palavra de Deus, não a palavra do irmão Rogério, é a palavra de Deus. O irmão Rogério agora ele é iluminado, né? Porque a palavra foi inspirada. Então o Rogério não está sendo inspirado. A palavra já foi inspirada, já foi escrita, já foi aqui traduzida para o português. Agora a função do Espírito Santo é iluminar o irmão Rogério, para que o irmão Rogério possa trazer luz para a vida de cada um das pessoas que estão ouvindo aqui. Focada sempre na palavra de Deus. Essa é a minha e a sua única proteção. Então aqui, na primeira estrofe, diz o seguinte: a lei e ao testemunho. Como já foi falado ali, a lei é os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E o testemunho são os livros proféticos. É a história de Jesus, é a igreja de Jesus, é a missão de Jesus. É justamente isso, o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá amanhã para eles. Isso está escrito lá em Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Aí tem um taxativo, uma condição. Quando é que você pode ouvir fulano e ciclano e você pode bater o martelo? O que o irmão está falando é verdade. Não é o que o irmão Rogério está falando. Não, você escuta esse e esse você não escuta. Provai os espíritos, não é? O que Paulo diz? Provai os espíritos, retém o que é bom. Você vê ali, de repente, é uma programação, alguma coisa, você retém o que é bom. Mas, aqui está falando, não é o irmão Rogério, é a palavra de Deus, Isaías 8:20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, segundo o que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, segundo o que está na missão de Cristo, né, para nos salvar, não haverá amanhã para eles, ou seja, eles estão no mau caminho. Não é para dar ouvido para essas pessoas que não respeitam os mandamentos de Deus e nem o testemunho de Jesus. Nós temos que tomar cuidado com isso. O povo de Deus é dirigido às Santas Escrituras como sua salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores. Quantos falsos ensinadores você conhece hoje? Existem muitos. E enganador poder dos espíritos das trevas. Lembra-se do que Satanás fez com Eva, né? Ele identificou aquilo que Eva estava querendo e usou aquilo que Eva estava imaginando, querendo, contra ela mesma. E ela nem percebeu, e é isso que Satanás faz conosco. Satanás faz a gente gostar daquilo que ele quer. Mas primeiro ele te estuda, te observa. Ele não pode ler os seus pensamentos, somente Deus pode. Né? E alguns anjos especiais para poder escrever, né? Registrar. Né? Mas seus pensamentos somente Deus pode saber. Então ele te conhece cada maneira do seu ser, ele conhece. Satanás emprega toda a artimanha possível para impedir os homens de obter o conhecimento das Escrituras, pois os claros ensinos da palavra de Deus desmascaram seus enganos. Foi assim que Jesus venceu lá no deserto. Viu, minha irmã Rosana, minha irmã Janete, minha irmã Cristiane? Foi ali, no deserto. Como que Jesus venceu? Está escrito. É o assim diz o Senhor, né? Somente pela palavra. Em todo o reavivamento da obra de Deus,
o príncipe do mal se acha desperto para uma atividade mais intensa. Empregue agora seus melhores esforços para a luta final contra Cristo e seus seguidores. A última grande fraude logo deverá ser apresentada, irmãos, diante de nós. O anticristo operará suas maravilhosas obras à nossa vista. Eu me lembro aqui que a irmã Heloísa estava falando sobre a inteligência artificial ser utilizada para projetar no céu os ídolos das nações. E esse ídolo vai falar com as nações. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí, de repente você pode pensar, né? E para o cristianismo? O anticristo, o falso Cristo. Ele vai estar falando com as pessoas, vai pisar nessa terra. E nós sabemos que Jesus não pisa nessa terra quando ele vier. O anticristo operará suas maravilhosas obras à nossa vista. Tão próximo da verdade será a contrafação, né? a enganação, a demagogia, que será impossível distinguir entre ambas, senão pelas escrituras sagradas. Mediante o testemunho do livro santo, cada declaração e cada milagre deverão ser testados. O livro do juízo, qual que é o livro do juízo? Não é o que está escrito lá em Apocalipse 14:7? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Qual que é o livro que vai ser usado? O livro de regra, o manual, para poder nos levar para o juízo. Está aqui a palavra de Deus. Então, se você quer tomar juízo, estuda a palavra de Deus. Se está passando com problema, estuda a palavra de Deus. Está com problemas como fala? Depressão, ansiedade, né? Estresse, né? Irritação. A terapia aqui para nós. Não existe doença no céu, não. Nós vamos ser curados, né? A terapia através da palavra, através da presença do nosso Senhor Jesus. Então, se Satanás destruir a sua fé na palavra de Deus, ele destrói a palavra de Deus na sua vida. É isso que ele tem feito na maioria das culturas, né? Destruir a fé na palavra de Deus. Então nós temos que confiar na palavra de Deus acima de tudo. Isso se chama abnegação. E a abnegação não é tão fácil se obter. Eu tenho uma enteada e 4 filhos. Tenho a família grande, certo? E não é fácil. Às vezes você dá uma orientação para um filho, para uma filha, e ela quer fazer do jeito dela. Mas por que você deu aquela orientação, aquela regrinha, né? Faz assim, 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 assim. Porque você já tem experiência e sabe que assim vai dar certo. Mas aí, né? Provavelmente você tem um filho, você sabe, a sua filha, seu filho escolheu fazer do jeito dela. Aí aquele serviço que era para ser terminado em 5 minutos, acaba demorando 15 minutos. Por quê? Ela quis fazer do jeito errado, deu errado, aí depois quis arrumar e deu errado de novo, porque não quis fazer da maneira como foi escrito, como foi falado, como foi orientado. Então muitas das vezes nós estamos num limbo, sabe? Porque Deus está falando, esse é o caminho, esse é o jeito para você compreender as coisas, colocar em prática e fazer o cumprir o evangelho na sua vida de maneira significativa e prática. Então você faz assim, a palavra de Deus diz assim, aqui, né? Quem não conhecer os 5 livros da Bíblia e não ter o testemunho de Jesus, ele não tem luz. Só que muitas das vezes a gente dá ouvido para pessoas que não têm esse taxativo. Então nós caímos no engano. Os que se empenham em obedecer a todos os mandamentos de Deus sofrerão oposição e zombaria. Então é claro isso, né? Agora no final de ano, passou o Natal, e Feliz Natal para os meus irmãos, eu não tenho nada contra o Natal, né? Muito pelo contrário. Essa tradição que veio lá do paganismo, a qual a Igreja Católica transferiu para o dia de Cristo, um nascimento que não existia, né? Vamos focar as pessoas em Cristo. Isso daí, a intenção ela foi certeira. Vamos tirar as pessoas do paganismo, que é o Tamuz, né? Do culto babilônico, e vamos transmitir as pessoas para o cristianismo. Isso aí foi certeiro, deu muito certo, muito bem. As pessoas vieram para Jesus, correto? Agora, a questão é o seguinte, o que você não vai fazer na sua casa, né?
nessas comemorações, você não deve fazer dentro da igreja. E muitos de nós permitimos que a cultura, o peso, né, o peso cultural, influencie nas nossas decisões nesse sentido. Então a Bíblia agora, a Bíblia ela é colocada de lado e a tradição, o dia especial e aquela coisa tal se torna a máxima. E aí a gente vê muitas igrejas, infelizmente, sem saber o significado daqueles enfeites, sem saber o significado do que é a árvore de Tamuz e por aí tal, e acaba colocando uma árvore de Natal ali no altar, no lugar santo, né? E a história, né? Eu vi até uma cruz toda, né, como se fosse uma árvore de Natal. Então, assim, você pode se utilizar de elementos como Paulo fez. Paulo fez isso. Se utilizou dos elementos de Atenas, dos elementos de idolatria, para falar, opa, esse Deus desconhecido é dele que eu vou falar. Esse dia especial, vamos falar de Jesus. Vamos lembrar de Jesus. E aí sim tudo faz sentido. Porque uma ceia de Natal só faz sentido, biblicamente falando, se for para ajudar os nossos irmãos pobres e necessitados. Caso contrário, se for só para encher a nossa barriga, nós não estamos sendo cristãos. Essa é a verdade, é a Bíblia falando, não é o irmão Rogério não. Né? Se nós não tivermos uma fé prática, a tradição não vai te levar para o céu não, meu irmão. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então os que se empenham em obedecer a todos os mandamentos de Deus sofrerão oposição e zombaria. Irmão, você não come isso, não come aquilo e aquilo tal, e começa. Podem resistir somente em Deus. Se você estiver em Deus, você resiste a todas essas coisas, nada disso vai te afetar, nada. Você não vai ficar ansioso, não vai ficar preocupado, não vai ficar receoso, não vai sentir raiva nem ira, você vai respeitar e vai evangelizar as pessoas com a sua atitude, né? A fim de enfrentar a prova que está diante deles, precisam compreender a vontade de Deus segundo se encontra revelado em sua palavra. Somente poderão honrá-lo tendo uma concepção correta de seu caráter, governo e propósitos, e agindo de acordo com estes. Ninguém, senão aqueles que têm fortalecido sua mente com as verdades da Bíblia, poderão ficar em pé no último grande conflito. O que Deus nos deu nesse ano, irmã Lucineide, irmã Helena, é uma preparação para o último grande conflito, certo? Para que ficamos de pé. E de pé significa vigiando. A aguda prova virá a cada alma. Obedecerei eu antes Deus que aos homens? É uma pergunta. A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra de Deus? É uma pergunta. Estamos preparados para ficar firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Porque vai vir um falso Cristo, que vai dizer, não, isso aí não tem nada a ver. E nós sabemos, como diz o ditado, que no inferno, da qual não existe na cultura, o inferno não existe agora. O inferno existe na vida das pessoas porque elas criam esse inferno na vida delas. Mas o Sheol, o inferno, a casa de demônios, biblicamente falando, é lá na Basílica, né, vou falar, nas Sete Colinas, lá na casa, em Roma, né, no Vaticano, ali. Mas o inferno, ele vai existir mesmo, como matéria mesmo, quando Jesus vier. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou aos seus discípulos que ele deveria ser morto e ressurgir do túmulo. Anjos celestiais achavam-se presentes para gravar as palavras do Senhor na mente e no coração dos seguidores de Cristo. É isso que está acontecendo agora. Quando a porta da graça fechar, significa que nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Quem vai estar cheio do Espírito Santo? Aqueles que estão fazendo o que nós estamos fazendo agora. É difícil acordar cedo? É difícil, é complicado? Família, correria, as festas, as tradições, o trabalho, o excesso de trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, eu não sei quantos departamentos você tem compromisso dentro da igreja, não sei. Mas tudo isso, essas coisas, esses movimentos não traz crescimento. O que traz crescimento para mim e para você é a constância no estudo da palavra de Deus e a prática do que você está estudando. Então, tudo isso que no coração o Senhor, na mente e no coração dos seguidores de Cristo. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar o pensamento de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devem sofrer morte infame. Então muitos de nós vamos sofrer uma morte infame, né? Dentro de tudo aquilo que Deus preparou para nós, mas
como eu sempre insisto, as portas celestiais, como está lá em Apocalipse 22, verso 14, aquelas portas, elas têm um material que é o material de pérola, e para se fazer esse material, aquela concha ali, eu esqueci agora, aquele molusco ali, ele sofre. Então todos nós vamos passar por algum tipo de sofrimento nessa vida, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, e somente estes que sofreram a morte, ou sofreram de outra maneira, passarão pelos portais celestiais. As palavras que precisam recordar escaparam-lhes da mente, e ao chegar o tempo da aprovação, esta os apanhou despreparados. A morte de Cristo destruiu-lhes totalmente as esperanças, embora ele os houvesse prevenido antecipadamente. Aqui está falando dos discípulos. Jesus estava orientando os discípulos, mas quando Jesus faleceu, quando morreu, todos eles esqueceram daquilo que Jesus tinha dito para ele, num prazo de 3 anos e meio. O medo, a ansiedade, a insegurança, a preocupação, a angústia tomou conta do coração dos discípulos. E desta forma, meu irmão e minha irmã, olha que coisa, eles ficaram sem o respaldo bíblico. E isso vai acontecer se nós esquecermos das palavras de Deus, se nós não estudarmos as profecias. Os acontecimentos ligados ao final do tempo de prova é a obra de preparo para o período de angústia, acham-se apresentados em clareza meridiana. Multidões não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se elas nunca lhes houvessem sido reveladas. Satanás está vigilante para arrebatar toda impressão que as tornaria sábios para a salvação. E o tempo de angústia achá-los-ão despreparados. Então, se Satanás consegue tirar a sua fé da Bíblia e você fica desprotegido, ele começa a controlar a sua mente para despreparar outras pessoas. Irmão, isso não tem nada a ver. Só falar de decreto dominical, só falar de terceira mensagem angélica. Nós temos que fazer um culto mais avivado, nós temos que colocar uma bateria na igreja mesmo, fazer as pessoas se mexer, fazer as pessoas dançar dentro da igreja, fazer as pessoas se emocionar lá no culto. Todo mundo tem que chorar mesmo, não tem que se abraçar, isso e tal. E a mensagem, ela é diminuída e o sentimento é elevado. Então, tudo isso faz com que a gente se volte contra aquilo que está escrito. Que está escrito lá em Romanos 12, que a gente tem que ter um culto racional. Porque é esse culto racional que vai fazer a gente lembrar, né, do que é bíblico. Apocalipse 14, 9 e 11 diz o seguinte: quando Deus desvia, aqui tem uma partezinha, né? Quando Deus envia os homens a advertência tão importantes que são representadas como proclamadas por santo anjos, né, os três anjos angelicais lá de Apocalipse, voando pelo meio do céu, ele demanda que toda pessoa dotada de capacidade de raciocínio dê ouvidos à mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra a adoração da besta e sua imagem, como está lá em Apocalipse 14, 9 e 11. Em 2 Timóteo 4,3 diz: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós estamos chegando perto disso. A sã doutrina é a palavra de Deus, é a lei e o testemunho. Mas não é o suficiente. A tradição precisa colocar uma coisinha ali, a gente começa a mudar. Quando vai ver, meu irmão, nós estamos longe dos princípios. Satanás está constantemente se empenhando em atrair a atenção para o homem em lugar de Deus, né? Leva as pessoas a olharem a bispos, pastores e professores de teologia como seus guias. Então, olha que interessante. A palavra de Deus diz que esses guias são cegos, se eles não obedecem à lei e nem o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Leva as pessoas a olharem a bispos, pastores e professores de teologia como seus guias, em lugar de examinarem as Escrituras para conhecer por si mesmos qual é o seu dever. Qual é o meu dever? Qual é o seu dever? Qual é o nosso dever, meu irmão? Mas será que você tem essa clareza a partir da palavra de Deus? O seu contato direto? Ou porque existe um guru? Sabe o que é um guru? Lá no hinduísmo, eles separam uma pessoa que é iluminada e tudo que aquele guru mandar você fazer, você vai fazer. Tudo que aquela pessoa iluminada, aquela pessoa que tem revelação, aquela pessoa que fala isso, aquilo tal, ela é um comedor de arroz e feijão que nem eu, que nem nós. Só que ela
contribui com esse título. Dentro do catolicismo é um padre, né? Tudo que o padre falar, você vai fazer. Dentro da igreja evangélica pode ser um pastor, mas a palavra de Deus está dizendo, a nossa proteção é o assim diz o Senhor. É a palavra de Deus. É a clareza aqui dos fatos. Então, controlando as mentes desses líderes, ele pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. Então, Satanás não precisa controlar você diretamente. Se você tem um guru, se você tem um líder aí que você é apaixonado, é só ele controlar o fulano de tal, que ele vai controlar as massas. Infelizmente, é isso que acontece. A Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretar as Escrituras, sob a alegação de que unicamente os eclesiásticos são competentes para explicar a palavra de Deus. É a Bíblia subtraída do povo comum. Dessa maneira, embora a reforma tornasse as Escrituras acessíveis a todos, todavia, o mesmo princípio que foi mantido por Roma impede também as multidões nas igrejas protestantes de examinarem a Bíblia por si mesmo. Você tem que examinar a Bíblia por si mesmo. Nas minhas oportunidades de pregação eu falo, meu irmão, minha irmã, abre a Bíblia, abre a palavra de Deus. Estas são ensinadas a aceitar seus ensinos segundo a interpretação da igreja. E a interpretação da igreja, grande maioria delas, né, as filhas, né, de Roma, elas são levadas pela tradição, não pela Bíblia em si. E há milhares que não ousam receber coisa alguma, embora claramente revelada nas Escrituras, que seja contrário ao seu credo ou ao ensino estabelecido por sua igreja. Isso é muito forte. Eu não sei se você vive isso, certo? No meu caso, né? Na minha família, eu sou o primeiro e sou ainda, a minha família é a única adventista. E eu tenho que sofrer as consequências nesse sentido. Por mais que eu evangelize, por mais que eu fale, por mais que a gente oriente, não, o meu pastor falou para mim não ouvir você. O meu padre falou para não fazer um culto com você. Tinha uma sobrinha da qual nós íamos para a casa da minha mãe às sextas-feiras e nós fazíamos o culto do pôr do sol na casa da minha mãe. E essa minha sobrinha participava comigo, né? E aí, depois, agora ela não participa mais. Embora, exemplo hoje, recebi o convite de ir lá para casa, lá em Mogi das Cruzes, para ir para a casa da minha avó, porque é aniversário dela. Mas é dia de preparação, é dia do Senhor. Eu vou estar lá em festa, no momento, contribuindo desse jeito? Eu poderia estar ali, mas eu sei o que vai ter lá. Eu conheço a minha família, eu sei como que é as coisas. Então a gente tem que ter muita sabedoria nesse sentido, para não o nosso testemunho não ser contra aquilo que a gente prega, que a gente fala. Outra situação foi o nosso irmão Valdemar, né? Tocava violão na igreja, infelizmente teve um problema de AVC, e aí o padre dele disse para ele, não recebe esses adventistas, não recebe essas pessoas, porque eles são assim, assim, assim. E ele falou isso para nós, e quando nós vamos lá orar por ele, né, ele fala que fica admirado pelo poder, a forma como que Deus utiliza a palavra de Deus através de nós. Então assim, nós temos que escolher. A despeito de achar a Bíblia cheia de advertências contra os falsos ensinadores, muitos estão prontos a confiar a guarda de sua alma ao clero, né? À igreja. Existe hoje milhares de pessoas que professam religião, que não pode dar outra razão para os seus pontos de fé, senão aquele que foram instruídos por seus líderes religiosos. Estava conversando uma certa feita com um irmão, uma pessoa aí, o irmão Saulo, né? Ele é católico, e uma certa feita, todos nós passamos por isso, né? Uma crise de identidade, uma crise existencial. Você olha para si mesmo e você fala, quem eu sou? E aí, graças ao bom Deus, quando eu tive esse momento, eu já estava dentro da igreja. Mas tem pessoas que olham para si mesmo e falam, quem eu sou? Aí quando vai ver, tudo que você é faz parte do que o outro quer que você seja. E ele confessando isso para mim, né? Falando, Rogério, eu me afastei, eu me rebelei, eu me revoltei, porque eu olhei para mim e eu vi que eu não era eu mesmo. Eu era aquilo que o padre queria, eu era aquilo que a minha ex-noiva queria, eu era aquilo que o professor da faculdade queria, eu era aquilo que o meu pai, que não está mais, queria, mas ele não era aquilo que ele, certo? Uma pessoa como é que fala? De um temperamento de conformidade. Ele vai conforme, não quer ter rincha, não quer brigar com ninguém, ele vai conforme a maré.
E tem muitas pessoas que estão sofrendo com isso, até chegar o momento que nós conhecemos como depressão pré-existente. A pessoa perde gosto da vida porque está sendo levado por opiniões alheias. E a palavra de Deus diz: se conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai te libertar do quê? De você estar preso à opinião de outras pessoas, de pessoas que não estão te trazendo crescimento espiritual, que não te... Por isso que a palavra de Deus, meu irmão, Deus te fez livre. Deus morreu na cruz do Calvário para que você possa ter a escolha pessoal e séria de ser orientado pela palavra de Deus. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi para te salvar, sim, nós estamos salvos, mas para que você se santifique para estar de pé naquele dia, para fortalecer outras pessoas que precisam. Então, isso é muito sério. Estamos vivendo no mais solene período da história deste mundo. O destino das incomensuráveis multidões da Terra está prestes a decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outras almas dependem do curso que agora seguimos. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Todo seguidor de Cristo deveria fervorosamente inquirir: Senhor, que queres que eu faça? Jesus, quando esteve aqui, ele sempre orava ao Pai. Ele não fazia as coisas da maneira que ele pensava. Ele sempre orava ao Pai, nos ensinando que eu e você devemos nos esconder em Jesus. Jesus, a forma como eu estou fazendo aqui tá legal, tá certo. O que eu estou buscando transmitir, o que eu estou buscando fazer, essa é a minha escolha. Meu irmão, quantas coisas erradas acontecem na nossa vida porque nós não oramos antes, porque nós não buscamos os conselhos de Deus antes, conselhos dos anciões, das pessoas que estão próximas à palavra de Deus. Quantas coisas nós sofremos as consequências e ficamos ali rodeando, até poder se recuperar, levantar, né, comer, levantar e continuar caminhando. Não é fácil. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Né? Necessitamos humilhar-nos diante do Senhor com jejum e oração. Jejum e oração. Eu já falei isso, mas eu vou dizer novamente aqui, nessa sala de oração, já que é a minha última oportunidade. Jejum aqui não é só comida, tá bom? Dia de preparação, a gente se prepara. A gente resolve tudo. Resolve tudo que a gente tem que resolver. Ah, cozinhou? Cozinha. Ah, lavou até o que tinha que lavou? Fez? Pronto. O jejum não é só comida. O jejum é no que você vai ouvir, no que você vai falar, no que você vai ver. E é dessa forma. Satanás se utiliza dos nossos sentidos, do que nós tocamos, do que nós estamos aqui, até pelo cheiro. Nós temos que prestar atenção nesses detalhes. É por aí que muitas das vezes o pecado entra na nossa mente. Certo? Nós temos que tomar cuidado com isso. Necessitamos humilhar diante do Senhor com jejum e oração. Então, é jejum e oração. Não é só jejum. Não é aquele jejum, vou ficar às 12 horas, às 8 horas para tirar sangue. Não tem nada a ver sobre isso. Não é jejum. O jejum aqui, ele não é só alimento. É o ouvido, é o que você fala, o que você escuta, o que você sente. Prestar atenção em cada detalhe. Deveríamos agora buscar uma profunda e viva experiência nas coisas de Deus. Não temos um minuto a perder. Não temos um minuto a perder. Acontecimentos de importância vital estão ocorrendo ao nosso redor, irmãos. Estamos no terreno encantado de Satanás. Não durmam, sentinelas de Deus. Olha o que a senhora White está escrevendo aqui. Olha que o grande conflito está falando para mim e para vocês. Não durmam. E muitas das vezes, como o cansaço, a correria do dia a dia, né? Esses 2 dias aqui eu não consegui participar com vocês. Quando foi ver era 6h30. Quando eu vi já era 6h55. Eu tinha que ir correndo para o trabalho. Mas, meu irmão, nós não podemos dormir no ponto. E tudo o que nós passamos durante esses dias aqui, nessa sala de oração, foi uma bênção. Porque isso aqui nos ensina aquilo que Pedro, Tiago e João passou. Eles não estavam suportando, os olhos estavam pesados. Mas Jesus está falando, nenhuma hora consegue vigiar comigo? Não consegue ficar aqui
Isso aí é uma exortação, meu irmão, para todos. Não consegue ficar das 5 às 6 ouvindo, ali vigiando, orando, para que o irmão Rogério seja usado por Deus, para que a irmã Maria Helene seja usada por Deus, para que a irmã Rosana seja usada por Deus, para que a irmã Antônia seja usada por Deus, para que a irmã Helena, muitas das participações que eu participei com a irmã Helena aqui, eu estava orando, e às vezes na oração a gente dorme, não é verdade? E aí eu imaginando a irmã Helena no meu sonho, ou a irmã Heloísa e outras pessoas, e depois a gente acorda na oração e continua orando. Nós temos que interceder muito, muito, muito mesmo. Não durmam, sentinelas de Deus. O adversário está espreitando bem próximo de nós, pronto para a qualquer momento, caso se tornem relaxados e sonolentos, saltar sobre vocês e torná-los sua caça. Você é alvo de Satanás. Só o fato de você estar aqui nessa sala de oração ouvindo essas verdades, podendo partilhar, podendo desmascarar aquele pastor que nada fala sobre a palavra de Deus, desmascarar aquele espírita que está no seu trabalho, desmascarar talvez aquele católico fervoroso, tradicional, que anda 20 quilômetros, que vai daqui até Aparecida, dá um show, né, de fé em obras em nós, né? Dá um show. Mas não vive o assim diz o Senhor. Satanás está de olho em você, está de olho em mim. Então o meu apelo aqui, meu irmão e minha irmã, é que nós possamos ter confiança em Deus em tudo. Deus faz um último chamado de misericórdia ao mundo. A verdade é proclamada com poder. Cada pessoa precisa decidir conscientemente a quem servirá. Ou serve a palavra de Deus, assim diz o Senhor, aquilo que você estudou, e o Espírito Santo vai estar contigo, a Merícia Celeste, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os irmãos fiéis na fé, o próprio Jesus Cristo. Ou você escolhe servir a tradição. A tradição, a cultura. Então isso é muito sério. Eu quero ler o último texto aqui com vocês. E tem textos maravilhosos. Ó. Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé não é baseada em emoções, tá? Milagres aparentes ou líderes carismáticos. A fé não precisa disso. É a fé do tipo de Jesus. Não existe espiritualidade sem Bíblia. A religião moldada pela cultura e não pela verdade, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Nós temos que confiar mais na palavra do que em opiniões. Estudar a Bíblia diariamente, mesmo quando é desconfortável acordar de manhã, ouvir o irmão Rogério, desconfortável ouvir a irmã Helena, a irmã Maria, né? A irmã Rosana aqui com alguns testemunhos que eu me lembro dela. E irmã Rosana, eu me lembro aqui no começo, e eu acredito que foi isso mesmo. Aquela criança que estava aqui pedindo oração, era filho, não sei se a Maria Eliane pode dizer aqui, pode confirmar comigo, mas era filho da irmã Rosana, era isso mesmo? Confirma para mim, Maria Eliane. É isso mesmo? E eu me lembro da oração daquela criança, aquilo comoveu o meu coração, e eu vim aqui junto com os irmãos, eu falei, nossa, e o Espírito Santo está usando uma criança para orar pela mãe, pedindo para que a mãe possa estar de pé. E Deus ouve. E aqui nós vemos aí a prova que a irmã está conosco aqui. E essa sala de oração tem fruto. Eu quero ver a irmã Rosana, né, na igreja pregando, partilhando, testemunhando dessa obra que começou aqui nessa sala de oração com a irmã Gildete, com problema com a mãe dela. E aqui abriu-se caminho para nós, para muitos de nós que se conhecermos. Quantas coisas eu aprendi nessa sala de oração. Quantas coisas eu partilhei daqui de dentro para lá, para a minha igreja local, para as igrejas que eu participei aqui. Meus irmãos, eu tive mais de 70 oportunidades neste ano de pregar a palavra de Deus nas igrejas do Senhor. Fora o que eu partilhei com vocês aqui. Eu só tenho que agradecer. E que cada um de vocês possam ter um término deste ano, lembrando, Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele vai continuar nos ajudando. Independente com a sala de oração ou sem a sala de oração. E eu tenho certeza, se você continuar com a palavra de Deus, firme na palavra de Deus, na única salvaguarda que temos, todos nós aqui, sem exceção, estaremos aos pés da árvore do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Alguém quer comentar alguma coisa? Esse é o momento e vamos orar. Irmã Antônia, irmã Rosana, irmã Helena, obrigado, viu, por tudo e que Deus abençoe cada um de vocês. Irmã Maria Eliane?
agradecer pela oração do meu filho, agradecer pela pregação de todos, saber que a palavra de Deus ela tem poder. Tudo quando a gente pede com fé e crê que Deus ele age nas horas mais escuras da nossa vida, nas horas das trevas. Quantas e quantas vezes eu vi a morte na minha porta. Até o Satanás em pé de preto esperando eu me matar, que até peguei a faca uma vez para tirar minha vida. Eu vi ele em pé na porta, a escuridão. E de hoje eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus e vou sim testemunhar na igreja. Vai glorificar o nome do nosso Senhor Jesus para a honra e glória do Senhor. E eu tenho muito que agradecer a Deus por essa grande misericórdia, esse amor, que até nas trevas Ele cuidava de mim. Amém. Imagina agora na presença dEle, como que não tem nem palavras para falar de Deus, como que Deus é lindo, como que Ele pode amar tanto um ser humano. Sim, meu irmão. Meu Deus do céu, glória a Deus, muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Obrigado, meu irmão, pelo testemunho. Vamos orar. Aquele que puder se coloque de joelho. E lembre-se, com a sala de oração, sem a sala de oração, temos uma hora de vigiar. Nós temos que ter pelo menos uma hora de vigiar. E a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 24:44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Senhor, meu Pai, queremos agradecer por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, que teve a paciência de me escutar durante este ano, pela paciência, meu Pai, da anfitriã também desse grupo aqui de oração, que é a irmã Maria Eliene, que com certeza teve suas dificuldades, teve as suas lutas, os seus desafios, para arrumar cada um dos professores aqui presentes, para cada dia da semana, sempre sofrendo ali aquilo que o Senhor nos permitiu aqui estar sofrendo por causa da sua palavra. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Gildete, que ela continue servindo ao Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Maria Eliene. Que o Senhor abençoe aqui a irmã Rosana, Senhor meu Pai. Que o Senhor continue fazendo essa obra nova na vida dela, de tal forma que ela possa ser uma grande bandeira do Teu Evangelho, da Tua lei, do Teu testemunho, cumprindo, meu Pai, o ID, cumprindo e fazendo a Tua vontade. Continue utilizando, meu Pai, a nossa irmã Helena. Quantas coisas o Senhor sabe que eu já aprendi com ela. Com a irmã Maria Eliene, com a irmã Rosana, com todos aqui presentes, com o irmão Idelcio, com a irmã Heloísa, com o irmão Denilo, Senhor meu Pai. Abençoa cada um desses aí, meu Pai, irmão Mário. Quantos foram, meu Pai, às vezes aqui, eu aprendi também com a irmã Gleide, com a irmã Celina. Oh, Deus, que bênção. Obrigado por ter separado essas pessoas especiais para fazer parte da minha história, da minha vida. E que eu não venha esquecer, que não venhamos esquecer, meu Pai, dessas palavras. Hoje nós estudamos sobre a única salvaguarda. Que cada uma dessas palavras que estudamos ficam gravadas no nosso coração, para que quando a porta da graça fechar, cada um dos meus irmãos aí possa ter a Tua palavra na ponta da língua, para lutar contra todas as ardilhas de Satanás e fazer a Tua vontade. Pai, dê um bom dia de preparação a todos os meus irmãos aqui presentes, a cada um deles, a cada um dos meus familiares. Dê um bom final de ano a cada um deles, Senhor Jesus, protegendo, trazendo livramento. É isso que eu peço. Abençoa os familiares também, cada família representada, no doce nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados e pelo poder do Seu Santo Espírito. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Pois é, irmão Rogério, muito obrigado aí por todos vocês que oraram. Amém. E o Vitor é o filho dela. É o Vitor. Ele ficava todo tempo e ele disse assim, vovó, vamos orar pela mamãe. Porque o meu sonho, vovó, é que a mamãe se liberte, que ela venha cuidar de mim, ela dormir mais eu quero sentir o cheiro da minha mãe. Então eu sofria muito com isso, e ele dizia, agora ele disse que agora ele está orando para que ela venha embora. Ela se libertou, agora é para ela vir embora. Que ele vai louvar o Senhor, ele vai mandar eu comprar um violão para ele cantar, para agradecer o nome do Senhor. Que bênção. Tá? E ele já está treinando. Então, sou muito agradecida, muito agradecida. Para mim foi o melhor Natal que eu teve, essa passagem ali, foi da libertação dela, né? Ela eu internei ela em Recife, ela passou 7 meses internada em Recife, aqui em Macapá, eu moro aqui em Macapá, o Amapá. E internei ela umas quantas vezes e nada, e nunca tive respaldo. E eu disse um dia, meu Deus, porque todas as orações que eu tenho pedido para ti, tu tem ouvido e tem me correspondido, e a libertação da minha filha, por que tu não me responde?
E a resposta que eu teve, ela não quer. No dia que ela quiser, ela vai ter. E eu digo, e agora foi a vez dela. Ela quis e o Senhor ouviu as orações nossas e a dela especialmente, né? Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e que nós venhamos ser forte na perseverança, na esperança do Espírito, para que Deus possa fazer morada nas nossas vidas, que nós possamos meditar na lei do Senhor dia e noite, porque Deus, eles têm muitas bênçãos para nos dar, basta nós crer e confiar na palavra de Deus. Estou muito agradecida que vocês continuem orando pelo Vitor também, tá? E pela mãe dele, por nós todos do grupo, tá bom, minha irmã? Muito obrigada pela mensagem. Amém, minha irmã. Vamos continuar orando. Deus está trabalhando. Vamos deixar Deus trabalhar. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Ficam com Deus. Tchau, tchau. Amém. Que Deus te abençoe, irmão Rogério. Foi uma bênção ter você aqui conosco. Foi numa dessas falas também, que a irmã Rosana também entrou aí, deu a sua participação. Quero agradecer também a vida da irmã Rosana aqui conosco. Deus sabe de todas as coisas, minha irmã. E esse foi o momento, né? O momento onde a irmã Rosana viu que sem Deus é impossível, né? Viver neste mundo. Que Deus seja louvado. Amanhã nós temos ali a participação do irmão Edson. Nós estamos chegando à reta final. A irmã Heloísa, a irmã Helena vai fazer a finalização deste ano bíblico. E nós estamos felizes porque nós podemos ver aí, ó, através da oração, a oração intercessora. Nós não te conhecemos, irmã Rosana, mas nós fizemos aqui como diz, uma corrente de oração intercessória por você e pela sua família e por todos que estão aqui no grupo, porque nós sabemos que cada um de nós passamos pelas nossas lutas e passa pelas nossas aflições também, mas Deus, Ele nunca desamparou nenhum de nós. Irmã Cláudia, todos vocês que estão aqui conosco. E que maravilha ouvir esse testemunho aqui no grupo. Muito lindo mesmo. Nós não conhecemos ninguém. Olha onde está Macapá, né? Tão longe. E Deus tem trabalhado na vida da Rosana e de todos nós aqui também. Nós aprendemos muito como fazer um ano bíblico, como ser direcionado através do Espírito Santo. E é de Deus. Maranata, povo de Deus. Vamos lá. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia de preparação, irmã Antônia.